O dólar na cotação de hoje, reta final de janeiro de 2025, está na faixa ali de 5,92, tendo atingido há alguns meses atrás quase R$ 6,80. Bom dia! Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e hoje a gente vai falar um pouco sobre taxa de câmbio. O que seria uma taxa de câmbio? É a proporção que a gente troca uma moeda por uma outra, certo? A nossa moeda de referência, que geralmente a gente usa como padrão para medir, né, essa taxa de câmbio, a gente utiliza muito mais em relação ao dólar, que é a moeda internacional. Então, a moeda nessa taxa de câmbio, muitas vezes ela é usada para medir a confiança, o sentimento que as pessoas têm sobre o país. Então, se o real está valorizado em relação ao dólar, por exemplo, quer dizer que provavelmente as pessoas, os investidores externos, geralmente, veem com bons olhos a situação da economia brasileira. O contrário se faz verdadeiro também. Se a moeda está desvalorizada, quer dizer que o cenário externo está preocupado com a situação do país. A gente levando lá, né, para aquela situação da oferta e da demanda, acontece também na taxa de câmbio. Então, o real se desvaloriza em relação ao dólar, ou seja, eu vou gastar mais reais para comprar dólar quando há uma procura maior por dólar dentro do nosso cenário. Tá? Então, se, por exemplo, a população começar a ter interesse em comprar dólares, vamos dizer assim, a quantidade de dólar é mais ou menos a mesma ali, das pessoas que estão querendo vender, há um aumento das pessoas que estão querendo comprar dólar, então aumenta, gera um aumento do preço que a gente está pagando para o dólar. Na situação que a gente está hoje, ali na faixa de 5,92, então a gente está pagando R$ 5,92 para cada dólar que a gente tem intenção de comprar, certo? Então funciona dessa forma. É interessante também quando a gente analisa do ponto de vista da relação externa. Por exemplo, eu quero importar um certo produto. O que é importar? Trazer de fora para dentro. A gente vai comprar da China, por exemplo, que é aí onde o pessoal faz muitas compras. Se o dólar está alto, o que vai acontecer? Esse produto que está vindo de fora, que geralmente o preço padrão que a gente utiliza ali é o dólar, que é a moeda internacional. Se o dólar está alto, esse produto que vem de fora, ele chega mais caro aqui dentro, porque a gente vai ter que pagar em dólar. Se o dólar está caro, a gente vai pagar mais. Do outro lado também, acontece às vezes uma situação do preço de um certo produto nacional aumentar o preço porque o dólar aumentou. O que, de certa forma, não faz nem muito sentido, né? O produto nacional, o dólar subiu, o preço do produto sobe aqui dentro? Sim. Por quê? O vendedor daquele produto, ele tem duas opções, vamos dizer assim. Ou ele vende o produto aqui dentro, ou ele vende para o exterior. Para o exterior, ele vai receber em dólar, porque a moeda de negociação lá fora é usada o dólar. Então, se o dólar está alto, o preço que ele vai receber vendendo lá fora vai ser mais alto. Então, por exemplo, o preço de venda desse produto internacionalmente é $10. Então, convertendo para a taxa de hoje, vai ficar $10, vai dar R$59. Então, o produto antes aqui era R$40, por exemplo, o que o vendedor vai pensar? Olha, se eu vender aqui dentro, vou receber R$40. Se eu vender lá para fora e fizer a conversão depois, né, fizer a taxa de câmbio, eu vou receber R$59. Qual que é melhor, 40 ou 59? Opa, 59 dá uma diferença boa. Então, para mim, é mais interessante vender lá para fora. Então, o que é que esse vendedor vai pensar? Para valer a pena, para eu vender esse produto aqui no nosso país, eu tenho que receber o que eu vou ganhar vendendo lá fora. Então, esses R$59 que ele vai receber vendendo lá fora, ele vai colocar o preço vendendo aqui dentro também, certo?
Então, por isso que alguns produtos que são nacionais têm o preço alterado quando o preço lá fora, a taxa de câmbio aumenta, por exemplo, o real desvaloriza. Então, é assim, é uma balança ali o tempo todo o tempo eles estão tomando decisões. Aí chega um certo momento, o dólar cai muito, por exemplo, nessa mesma situação. Continua vendendo a 10 dólares lá fora. E o real chega, a relação real-dólar chega, por exemplo, acontece algo extraordinário e o dólar vai lá para 3,90, por exemplo. Então, a 3,90, opa, o produto era vendido a R$4 aqui. Lá fora, eu continuo vendendo a 10 dólares, mas agora 3,90. Ou seja, eu vou ganhar menos, né, vendendo lá para fora do que vendendo aqui dentro. Então, o que vai acontecer? Opa, vou preferir vender aqui dentro. Competitivamente, é mais interessante. Então, são decisões que são tomadas o tempo todo, que é fundamental a gente entender a taxa de câmbio por isso. Ah, por que esse preço está variando? O produto nacional, mas mesmo assim está subindo o preço. Acontece muito com o petróleo. O preço do óleo aumenta lá fora, aumenta aqui dentro também. Mas por que o produto está sendo produzido aqui? Aumentou o valor lá fora, aumenta aqui também. Por quê? Porque o produtor, né, no caso, ele vai pensar, opa, se eu vender lá para fora, eu vou ganhar mais, então eu vou vender para lá. E às vezes falta o produto aqui, porque está sendo vendido lá fora, a falta do produto aqui, o que faz? O preço subir. O preço subindo vai ficar mais ou menos ali no nível do produto sendo vendido lá para fora, o que faz com que os preços se nivelem. Isso automaticamente, tá? Então, assim, quem está vendendo vai procurar a melhor situação para ele, que seja mais vantajosa, ok? A situação da proteção da indústria nacional é algo muito interessante também. Se o dólar está alto em relação ao real, eu vou pensar duas vezes antes de comprar esse produto lá de fora. Então, gera uma vantagem para quem produz esse produto, um produto concorrente a esse, aqui dentro. Então, se fica mais interessante comprar um produto nacional, porque o preço do produto lá de fora está muito alto, eu sou estimulado a comprar o produto aqui. O que é perigoso em alguns sentidos. Por quê? Se o produto nacional se vê livre da concorrência do produto internacional por causa do preço, de certa forma ele pode ser desestimulado, ele pode não ter intenção de melhorar o seu produto para igualar os dois, para se tornar indiferente qualquer compra em questão de qualidade. Por quê? Porque o preço do produto nacional é tão vantajoso que não vou comprar o internacional. Isso pode gerar, logicamente, gera um efeito positivo, porque se produz mais aqui dentro, produzindo-se mais, trabalha-se mais, produz mais emprego, produz mais renda, então assim, um ciclo virtuoso. Porém, se esse produto não é estimulado a ser melhorado, há uma situação de produto de baixa qualidade, o que pode fazer com que o nosso consumidor se veja estimulado a, mesmo com o preço superior, queira comprar o produto lá de fora. Então, a proteção que muitos países fazem, né, às vezes colocando até uma taxa mais alta sobre a importação do produto, ela é perigosa quando a gente fala sobre a qualidade do produto que é oferecido no mercado. Outro fator, por exemplo, agora vamos ver uma desvantagem aí de uma taxa de câmbio alta. Por exemplo, a gente pode ter para uma modernização da nossa indústria a necessidade de importar maquinário de fora, que a gente não tem capacidade de produzir ainda. Se o dólar está muito caro, fica muito mais caro eu comprar esse maquinário lá de fora. Eu posso gerar um desestímulo para comprar esse material que talvez seja necessário ali para modernizar, melhorar a qualidade, melhorar a produtividade de uma certa indústria. Então, é muito sensível, muito complicado essa questão do controle da taxa de câmbio, né? Ah, o governo consegue controlar isso? Consegue. Como? O governo tem uma reserva de moeda estrangeira, principalmente o dólar, que é a moeda que a gente utiliza mais em relações internacionais. Então, se é perceptível que tem muita gente procurando por dólares, o governo geralmente coloca dólares da sua reserva à venda. Para quê? Para que quando as pessoas procurarem dólar para comprar, eles vão encontrar. Encontrando, faz com que esse preço não seja pressionado a subir. Então, mantém-se ali
o nível que as pessoas queriam, né? Às vezes até abaixando, né? Que nem a gente viu aí há algum tempo atrás, o dólar quase chegou a 6,80 e hoje está a 5,92. Então, provavelmente, o que aconteceu? Houve uma diminuição na pressão, na procura por dólar ali, né? Se comparado ao período ali que esteve em alta, então o preço vai caindo, vai ali chegando a uma situação um pouco mais confortável ali, em questão assim, confortável que eu falo, quanto a desvalorização. Vamos lá. Um outro ponto que é bem interessante, que às vezes as pessoas se perguntam: olha, o real já esteve em situações de paridade, já esteve até em situação de valorização, ser mais caro que o dólar, vamos dizer assim. Lá no começo do Plano Real, houve-se um cuidado, vamos dizer assim, do governo para que o real estivesse valorizado frente ao dólar. Isso foi difícil se manter, tanto que com o tempo o governo até desistiu, vamos dizer assim, dessa situação. Quando começou a haver essa desvalorização, e assim, nesse período de real quase paridade com o dólar, o pessoal comprava muita coisa de fora, muita coisa, a indústria nacional ficou ali com medo, porque o pessoal preferia comprar um produto importado, que às vezes tinha mais certeza que tem uma boa qualidade ali, deixando de comprar o nacional. Então isso prejudicou muito a indústria nacional. Mas por que o pessoal fazia isso? Porque estava barato, era muito acessível, e mesmo um produto que era de mais alta qualidade, pela paridade, pelo nível de preço que estava aqui, o pessoal achava interessante, vou comprar lá de fora, está saindo mais barato até. Porque às vezes a indústria nacional não conseguia produzir, né, aquele produto a ponto de oferecer esse produto a um bom preço no mercado. Então, até comprando de fora era mais barato que produzir aqui. Então, essa situação foi bem complicada na época, mas era importante a gente ter essa condição de comprar de fora com facilidade, para a gente controlar a oferta de produtos aqui dentro para controlar a inflação. Então isso tudo foi pensado, foi tudo coisa, não foi só para fazer graça, vamos dizer assim, né? Mas aí com o tempo não foi mais possível, a pressão para o dólar subir era muito grande, o governo tinha que ficar pegando empréstimo para ter reserva de dólar aqui o tempo todo, né? Ficava tentando atrair capital lá de fora, deixando a taxa de juros lá em cima. A gente vai falar ainda sobre a situação das taxas de juros, por que varia esse valor dessa forma, porque já teve períodos no nosso país que a taxa de juros, né, o valor que o governo paga para os seus empréstimos era tão alto. Por quê? A gente vai falar sobre isso ainda. Mas aí havia essa pressão, o governo começou a não conseguir segurar mais essa pressão, né? Ou seja, tem gente querendo comprar dólar. Tem essa pressão. Para conseguir manter esse nível real e dólar, a gente tem que oferecer dólar o tempo todo ali para a pessoa não ter aquela disputa que faz com que o preço do dólar suba. Então o governo ficava nessa balança ali, nessa corda bamba, tentando equilibrar o tempo todo essa procura e essa oferta, até que chegou o momento, não é mais sustentável, e começou a subir. Tá? Não subiu tão depressa assim quanto a gente pode pensar, tá? Que seria, vamos dizer, a situação da corda arrebentando. Quando a corda arrebenta, ela vai longe, não foi tão exagerado, mas começou a subir, tanto que até hoje, né, a gente vez ou outra, a gente vê que a cotação real dólar é crescente. Tem momentos de baixa ali, mas saiu de 92 centavos lá no começo do Plano Real, e hoje está ali 5,92. Ok. Mas aí às vezes as pessoas perguntam, por que se há essa questão do dólar sempre ser mais vantajoso, né? Por que a gente não adota o dólar? Olha, é uma pergunta digna, vamos dizer assim. Há países que adotam, tá? Há alguns países que utilizam o próprio dólar americano como moeda padrão. Tem até países que utilizam criptomoedas como a moeda assim, circulante no país. Porém, tem algumas desvantagens quando você adota a moeda de outro país como a sua moeda padrão. O que acontece? Embora tenha, né, as consequências da inflação, quando você emite moeda, você ter o controle de quando vai emitir ou não a moeda do seu país é uma vantagem para a política monetária. Política monetária que é justamente essa política feita através da moeda, tá?
controlando valor, controlando juros, enfim, tudo que se relaciona a isso é a política monetária. Se você utiliza a moeda de um outro país, que controle você tem sobre a política monetária? Se o governo dos Estados Unidos, por exemplo, decide injetar muitos dólares no mercado, isso vai acabar afetando a inflação de lá, mas afeta também a inflação de todos os países que também utilizam o dólar. Então, a política monetária do país que utiliza a moeda de um outro país, o país está de mãos atadas. O país não tem controle sobre a sua própria política monetária porque não tem o controle de emitir a própria moeda, certo? Agora, por exemplo, um país A utiliza dólar americano como sua moeda corrente e decide, não, nós precisamos de mais dólares circulando na economia. Vamos emitir dólar? Não pode. Isso é de autonomia. Quem decide quanto de dólar vai ser emitido só os Estados Unidos, certo? Então, por isso que é um dos motivos, né, que não vale tanto a pena, principalmente para grandes economias, adotar moedas de outros países, tá? Temos aí também a questão da identidade nacional. Então, por exemplo, se o Brasil decidisse adotar o dólar, por exemplo, de certa forma a gente estaria abrindo mão daquela moeda que é a identidade do país. O real, por exemplo, hoje é a identidade do Brasil. Nós temos ali as figuras, né, que estampam as nossas notas, que estão sempre presentes ali, são figuras da nossa fauna, são figuras das nossas moedas ali, são imagens de pessoas que entraram para a história do nosso país. Se a gente começasse a adotar o dólar, as imagens, figuras em nossas notas seriam só da história americana. Então isso aí fortalece muito a questão da identidade nacional. O fato de você ter a sua moeda própria, você consegue ali uma valorização da sua própria cultura, vamos dizer assim. Tem um caso lá muito, né, que ficou muito em alta há um tempo atrás, a questão do Brexit, né, que é o Reino Unido deixando de fazer parte do euro. O Reino Unido, né, a Inglaterra ali principalmente, sempre teve uma moeda muito forte, a Libra, e fazia parte da identidade nacional utilizar a Libra esterlina. Então o pessoal ali sentia falta, vamos dizer assim. E houve uma pressão muito grande para que o Reino Unido deixasse de utilizar o dólar e voltasse a utilizar a Libra, tanto que foi o que aconteceu. Então, a questão da identidade nacional pesou muito sobre isso também, tá? Lógico que o fato de ter a sua própria moeda dá mais independência. Antes utilizava o euro, a política monetária ficava um pouco mais engessada, vamos dizer assim, já que vários países utilizam a mesma moeda. A decisão sobre o controle dessa moeda não é só de um único país, né? Então, a questão da identidade nacional sobre a moeda também é um fator muito importante, certo? Então, por exemplo, você vai utilizar México e Estados Unidos, por exemplo. Apesar de serem países muito próximos ali, tanto questão de geográfico quanto civilização, né? A gente tem alguns países, localidades dos Estados Unidos que até falam um pouco de espanhol por causa da proximidade. Se o México começasse a adotar o dólar americano, há aquela perda da identidade nacional, né? Apesar das pessoas gostarem muito daquele país, faz parte da identidade nacional ter a própria moeda para ser negociada ali, para ser utilizada no dia a dia. Sobre a moeda nacional, é muito importante destacar também, né, a questão do valor ao real frente ao dólar. Se o real começa a cair, começa a desvalorizar frente ao dólar, o mercado internacional tende a entender o quê? O mercado brasileiro está piorando em comparação ao mercado americano. Então a moeda nacional também é muito importante para representar a força do mercado daquele país. Se aquele país está com uma boa visão internacional, a sua moeda vai valorizar. Então, a moeda nacional de um país também é uma forma de você entender como está funcionando a economia daquele país. Então, se as pessoas estão querendo, né, colocar dinheiro dentro de uma certa economia, vai fazer com que o valor da moeda desse país valorize, ou seja, vai ser mais vantajoso em relação a outros, vamos dizer assim.
o mercado internacional vai ver que, opa, o real está valorizando, provavelmente o mercado lá está melhorando, certo? Então, a moeda nacional também é um bom termômetro para a gente compreender a situação do mercado, da economia de um certo país, tá? Olha, e tem uma outra situação também, aconteceu alguns anos atrás, aquela crise, né, lá na Europa, onde ali Portugal, Espanha, principalmente a Grécia, foram países que passaram por uma crise muito forte, tá? Uma crise financeira muito forte, e eram países, né, são até hoje, que utilizam o euro. O que aconteceu? Esses países entraram em crise, utilizavam o euro, e isso gerou, de certa forma, uma crise de credibilidade para o próprio euro, certo? Aí países como a Alemanha, França e Inglaterra, que até então ainda utilizavam o euro, se veem prejudicados também. Por quê? Olha, a moeda que eu utilizo, né, como moeda corrente, está perdendo valor frente às demais moedas, porque alguns países que também utilizam a nossa moeda estão em crise. Então, quando você utiliza a mesma moeda de um outro país, e esse outro país começa a passar por uma instabilidade financeira, essa instabilidade financeira, de certa forma, também te afeta, porque a moeda utilizada pelos dois países é a mesma, certo? Então, outro fator aí que pesa para o caso de quando dois países utilizam, né, a mesma moeda. A gente percebe que um país está sendo mais bem visto no cenário internacional, a sua moeda começa a valorizar ali. Ou seja, eu vou gastar menos da minha moeda para comprar uma certa quantidade de uma outra moeda. E essa taxa de câmbio existe também para caso de criptomoedas, no caso, que é uma novidade nos últimos anos, né? Quando a gente fala do cenário financeiro, é uma inovação muito recente, né? Faz ali, por exemplo, 15 anos, no máximo, tem até menos que isso. Que foram criadas criptomoedas. Mas essa taxa de câmbio também acontece. Tem a taxa de câmbio do real para diversas criptomoedas. Geralmente a criptomoeda é negociada de dólar para uma outra. Nós vamos falar também em algum momento sobre criptomoedas, que também é importante a gente trazer uma pincelada aqui, porque é sim uma novidade que muita gente utiliza hoje em dia e é uma possibilidade aí para quem quer fazer suas aplicações, é uma opção também. Então, se você achou interessante essa conversa sobre taxa de câmbio, tá? Taxa de câmbio é um assunto bem complexo, da economia internacional aí, ó, lida muito com isso, os fatores que afetam essa taxa de câmbio, mas aqui é só uma pincelada, só para a gente ver o básico sobre esse assunto que é tão importante, tá? Então, por exemplo, se você está pensando, eu não estou querendo deixar dinheiro em reais, vou deixar em dólares. Muita gente faz isso, tá? Começa a sentir insegurança sobre a situação do país. Então, vou tirar do real, vou colocar as minhas reservas em dólares, porque eu tenho mais confiança que o dólar é mais estável, então vou deixar em dólar para eu me proteger, às vezes, da inflação, por exemplo. Então, se eu começo a perceber isso, eu quero fazer isso inclusive, essa troca de real por dólar, por parte da própria população, gera uma pressão para que o próprio dólar suba em relação ao real. Então, tudo ali é oferta e demanda, né, gente? Eu falei num vídeo aí de oferta e demanda, até se alguém quiser ver um pouco melhor sobre esse assunto, o vídeo aí já está no nosso canal, dê uma olhada, porque a gente entende várias coisas na economia de acordo com o comportamento da oferta e da demanda, ok? Então, se você achou interessante esse vídeo aí, ó, deixa a sua curtida aí, compartilhe para alguém que você acha que vai achar interessante esse tema, que para mim, né, muito interessante. Deixe seu comentário sobre alguma dúvida, sobre algum ponto que você acha interessante, alguma sugestão de assunto, até sobre esse tema também, nos comentários abaixo aí, para que a gente possa ter uma interação, como se fosse uma aula, né? Sempre que possível, para que nós possamos trabalhar melhor esse assunto. Agradeço muito a sua atenção por ter assistido esse vídeo. Nós ainda temos muito a conversar, tá? Espero você no próximo vídeo. Até mais!